As 4 principais equipes do grid já anunciaram que terão carros totalmente novos para 2025, com mudanças radicais, deixando para trás o que foi aprendido, ou não necessariamente aprendido, mas o que foi apresentado em 2024. Isso significa basicamente que um risco elevado está sendo assumido por essas equipes, e agora nós vamos conversar justamente de quem tem mais chance de acertar nesse risco, nessa aposta para 2025, porque nós temos já uma boa noção do que cada um apresentou ao longo do regulamento do efeito solo. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Não se esqueça de entrar nos nossos parceiros aí embaixo, Instant Gaming com promoções de Natal, entre no link na descrição. Paddock BR também com promoção de Natal, entre com o link na descrição. No caso da Paddock, você vai fazer compras acima de R$300 e ganhar uma camiseta grátis com o cupom Presente Natal tudo junto. Compras abaixo de R$300, você coloca o cupom Ressaca Motor. Então vamos ao seguinte, logo de cara eu quero dizer para vocês que a Mercedes é a equipe que menos inspira confiança nessa brincadeira do arriscar para 2025, pelo simples fato que eles não conseguiram emplacar ainda um momento de constância lá no topo. Ferrari, McLaren e Red Bull já tiveram esse momento, enquanto a Mercedes não. A Mercedes, desde que tentou inovar com o Zero Pod em 2022, vem sofrendo bastante e nem mesmo a troca do Mike Elliott pelo James Ellison resolveu a parada para os prateados. É claro que em 2024 apresentaram ali um momento interessante em que venceram corridas consecutivas, mas não conseguiram manter isso por 5, 6, 7 corridas, o que demonstra uma incapacidade de compreender o pacote e de correlacionar os dados do túnel de vento com a pista, coisa que já foi publicamente dita pela própria Mercedes inúmeras vezes nos últimos anos. Uma equipe que não acertou nada até agora, dificilmente vai acertar no próximo ano. A expectativa é que a Mercedes seja mais uma vez quarta força, ou se melhorar um pouquinho, terceira força, quem sabe. Mas no geral, eu, Matheus, por mais que torça muito para que você tenha 4 equipes disputando o título, tenho que ser realista também, sair um pouquinho do lado do fã e vir mais para o lado da análise e pensar que existe uma grande chance da Mercedes não conseguir estar entre os postulantes a um título, seja de pilotos, seja de construtores. Eu não consigo ter essa fé na Mercedes por aquilo que eles apresentaram até agora. Espero estar redondamente enganado. Mas, como um bom fã de Fórmula 1 também, nós sempre conversamos sobre o esporte, conjecturamos o que pode ser o próximo ano, a próxima temporada, a próxima corrida, e o charme do debate é esse, a gente apresentar aqui ideias e argumentos. Em seguida, eu diria que há um empate entre Ferrari e Red Bull. E por que existe esse empate? No caso da Ferrari, é uma equipe que iniciou o regulamento muito bem em 2022, o primeiro semestre de 2022 ele era o melhor carro, o carro da Ferrari era o melhor da Fórmula 1, depois da alteração na regra no meio da temporada, descambou total, em 23 não conseguiu assim brigar com a Red Bull, mas teve ali seus altos e baixos, e em 24 começou bem, piorou no meio da temporada e depois mais por final começou a melhorar de novo, brigando pelo título de construtores com uma dupla um pouco mais coesa e constante. Nesse ponto, a Ferrari, então, na gestão do Frederico Vasseur, tem demonstrado capacidade de, dentro de uma mesma temporada, conseguir resolver problemas, o que é excelente. Isso é fundamental se você quer disputar títulos. Então a Ferrari tem sim uma esperança maior do que a Mercedes, até porque vai ter aí o Hamilton chegando e tudo mais, só que é uma equipe que também tem demonstrado não conseguir passar uma temporada inteira sem grandes problemas. Os outros 3 anos, isso 22, 23, 24 citando aqui, em algum momento a Ferrari caiu muito de produção na temporada. E esse para mim é o maior problema da Ferrari. Ela não passa a impressão de que vai conseguir sustentar aquela grande performance durante todo o ano, de que ela vai conseguir sustentar por muito tempo uma ótima performance e só numa prova ou outra acabar ficando para trás. A Ferrari me parece uma equipe que oscila demais para quem quer ser campeão, e eles precisam corrigir isso se quiser alcançar o título. Mais uma vez digo aquilo que disse em relação à Mercedes. Torço para que a Ferrari consiga, nessa brincadeira toda, disputar título, resolver os seus problemas. Mas o que nós vimos até o momento, somado ao fato de ser o último ano de regulamento em que não necessariamente vão investir nesse carro ao longo da temporada, me faz ficar com um pezinho atrás com a Ferrari, porque talvez eles não consigam apresentar uma performance lá grande coisa em todas as provas. Já a Red Bull, eu vou por um lado parecido na análise. Ela começou 22, 23 muito bem, né? Ela fez 2 temporadas muito boas e em 24 começou muito bem.
e aí depois descambou, sendo até mesmo em algumas provas a quarta força. No finalzinho da temporada conseguiu se recuperar um pouco com o Verstappen voltando a vencer corrida e tendo ali uma disputa mais ativa na frente, ou seja, a Red Bull conseguiu iniciar um processo de volta ao topo. Isso me faz parecer que a Red Bull tem capacidade sim para brigar, mas vão ter que resolver os problemas principalmente da saída do Adrian Newey, que eu acho que foi o que mais impactou, além de, claro, toda a bagunça interna que você tem com Christian Horner e Helmut Marko, acusação aqui, não sei o que, imprensa em cima, isso afeta, querendo ou não, o desempenho da equipe. Só que nós devemos sempre pontuar que a Red Bull tem mais acertos do que erros nesse regulamento e ela pode muito bem pegar todos esses acertos, que são muitos, e construir um carro de 25 muito forte. Por isso que eu coloco ela basicamente empatada com a Ferrari, mas talvez um degrauzinho ali com um pouco mais de credibilidade na construção desse carro de 2025. A Red Bull me passa um pouco mais de capacidade nessa disputa e eu não ficaria surpreso se ela andasse à frente da Ferrari, pelo menos com o Max Verstappen no ano de 2025. Vamos ver o que vai acontecer. É uma equipe que, junto da Ferrari, pode acabar corrigindo seus problemas e estando ali na frente. Já a McLaren surge, para mim, pelo menos, como a grande favorita nessa briga de desenvolvimento arriscado para 2025. Por que isso? Porque de 23 para cá a McLaren tem sido a melhor equipe em desenvolvimento de longe. Ela parece que conseguiu achar uma plataforma estável e desenvolver esse carro de uma forma satisfatória. Ela chegou a copiar muito da Red Bull no ano passado e em 24 até não começou bem, mas com um conceito muito mais próprio do que copiado, conseguiu mais uma vez chegar até o topo e dessa vez ser a equipe dominante da temporada, a melhor equipe da temporada pela maior parte do tempo. Isso significa que, seja copiando, seja tendo o seu próprio conceito, a McLaren consegue desenvolver, consegue extrair performance do seu pacote, e isso é fundamental. Por mais que ao longo de 24 também, uma corrida ou outra, talvez não tenha tido a melhor performance, ainda assim a McLaren se coloca como a principal candidata ao título, até porque terminou o ano em alta, e esse em alta precisa sim ser levado em consideração, já que eles têm um conhecimento muito forte de como desenvolver um carro nesse regulamento de efeito solo. A McLaren fez bom uso do seu tempo de túnel de vento, agora vai ter um pouco menos porque ganhou o campeonato, então ela acaba sendo, entre aspas, penalizada por isso, ganha mais dinheiro, mas perde tempo de desenvolvimento nas simulações. Só que com toda essa expertise que a McLaren adquiriu nos últimos anos, ela pode tranquilamente, eu digo tranquilamente sem medo de errar, ser uma candidata ao título em 2025. Ficaria muito surpreso se a McLaren aparecesse com uma carroça ou com um carro incapaz de disputar título na próxima temporada. Então, das 4 equipes que já anunciaram que vão mudar radicalmente seus conceitos, essa é a ordem que eu considero mais lógica de pensar para 2025, de conjecturar essa temporada. É claro que eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda, qual é a sua ordem, em quem você bota mais fé, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, seguir o nosso canal Ressaca Express também, que tá aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!